Olá, alunos do sétimo ano da Escola Padre Frederico Vikings. A gente está aqui para dar continuidade ao volume 2 do nosso PET, certo? E dessa vez para a gente estudar a semana 2, no qual a gente vai ver, né, dessa vez, sobre os tipos de trabalho, certo? A gente vai estudar mais especificamente sobre o trabalho agora, o trabalho mesmo que a mãe de vocês faz, o pai de vocês, avós, tios, eh, em qual N coisa que vocês podem que o pai de vocês, o responsável de vocês podem fazer, mas no geral irão existir 2 tipos de trabalho, né, que podem ser classificados. No geral, assim, na base, né, independente do que os seus responsáveis façam, vão existir 2 tipos de trabalho. O trabalho formal, que envolve carteira assinada, no qual vai estar envolvido aí todos os benefícios e auxílios que a pessoa que tem carteira assinada recebe, e o trabalho informal, no qual vai ser o trabalho que não tem carteira assinada, tá? Sabe que não, trabalhos que não envolvem eh, carteira assinada e os auxílios que proporciona a carteira. Então vai existir esses 2 tipos de trabalho, o formal e o informal. E a gente vai falar mais especificamente sobre o trabalho informal, por causa porque o trabalho informal vem cada vez mais crescido na sociedade e no país, né, na onde a gente vive, no mundo no geral, sabe, na sociedade que a gente vive, o trabalho informal é cada vez mais presente. Principalmente no momento atual de crise econômica, de pandemia e tudo mais, o trabalho informal eh, ele se destaca nesse período, sabe, porque as pessoas muitas estão perdendo o emprego e como não conseguem um trabalho, eh eh, melhor, vamos dizer assim, ou um trabalho que assine a carteira, né, vamos dizer assim, muitas vezes eles acabam indo para o trabalho informal porque não tem outra alternativa, né, não tem, elas precisam de uma renda, elas precisam pagar as contas e muitas vezes não conseguem um trabalho que de mesmo nível ou melhor do que o ela estava anteriormente, e acaba sem escolha, né, indo para o trabalho informal, para ter uma renda básica e uma renda que possibilite ela sobreviver, certo. Então vamos ver mais sobre o trabalho informal. Começa na página 49, o texto ele vai estar presente na página 50, certo. E as atividades começam na 51. Então o trabalho informal. A geração de trabalho informal é uma característica dos processos de transformação que o trabalho vem sofrendo ao longo dos anos. Essas transformações acontecem devido ao processo de globalização, com novos empregos, novas conexões, interatividade e praticidade. Globalização, gente, é todo o processo de conexão, de primeiro de evolução tecnológica que o mundo passou nos últimos anos, no qual devido, essa evolução tecnológica, essa evolução tecnológica propiciou também uma maior interatividade e conectividade não só entre os países, como também entre as pessoas. Advento da internet, dos celulares, primeiro dos computadores, da internet, dos celulares, e por aí vai, sabe. Hoje a gente tem o WhatsApp, a gente tem uma série de aplicativos que possibilitem você conversar com uma pessoa que esteja no outro lado do mundo instantaneamente, vamos dizer assim, né. Então, o processo tecnológico que envolveu o mundo nos últimos tempos possibilitou um processo de conectividade, conexão, interatividade, que a gente chama sobre globalização. E também mudou, não só também, né, mudou também o processo de trabalho, certo? Surgiu hoje em dia diversos aplicativos que possibilitem que pessoas trabalhem, né, vamos dizer assim, seja por entrega de comida, ou iFood, ou Uber Eats, ou, de transporte, né, que fazem o trabalho dos antigos táxis, né, como os Uberes, de hoje em dia, né, os Ubers.
Então, e esse tipo de trabalho que a gente vê hoje em dia, eles são trabalhos considerados trabalhos informais, ou seja, que não tem carteira assinada. A pessoa não tem um processo de negociação com a empresa. Apenas ela cadastra nesse aplicativo com o carro, né, cadastra o carro, enfim, faz uma série de coisas lá, e manda para a empresa as fotos e tudo mais. Mas não tem nenhum tipo de assinatura de carteira, né, não assina a carteira e a pessoa não tem nenhum tipo de benefício, que a carteira de assinada proporciona. Eu já vou falar o que que são, entendeu. Então hoje em dia, por causa desse todo o processo que a gente vive, o trabalho informal vem aumentando cada vez mais, tá. Com isso, os trabalhos informais possuem características específicas, como a falta de carteira assinada, né, a principal característica do trabalho informal é a falta de carteira assinada, a falta de direitos trabalhistas previstos em lei, como auxílios de segurança social. Gente, auxílio pode ser, por exemplo, auxílio, a pessoa ela é demitida e ela recebe um auxílio desemprego. Vamos dizer assim, ela recebe um seguro-desemprego. Esse é um tipo. Previdência social também também entra na conta aí também, certo? Da pessoa, ela paga uma taxa e para aposentar, muitas vezes a empresa, né, para aposentar, a pessoa tem o direito de aposentadoria mais para frente, né. Auxílio maternidade, ou seja, a pessoa tudo esses tipos de auxílio e benefícios que eu estou falando aqui envolvem processos, são trabalhos que são considerados formais, certo? Trabalhos que com carteira assinada. Se a pessoa ela tem um trabalho formal, quer dizer que ela tem carteira assinada. Se ela tem carteira assinada, ela tem esse tipo de auxílio. Se ela não tem isso, se não tem assinatura de carteira, ela não tem esses auxílios, não tem esses benefícios, e isso é classificado como trabalho informal. Com in no começo, informal. Informal não tem carteira, formal tem carteira, certo? E a gente está dando os exemplos de auxílios e benefícios que a carteira assinada proporciona, como segurança social, como eu falei, previdência, eh, eh, desemprego, né, auxílio-desemprego, seguro-desemprego, auxílio maternidade, se a pessoa engravida, ela vai ela não vai ter como trabalhar, pelo menos, nos últimos meses de gestação ou no começo, né, no período de depois que a criança nasce, né, não tem como, ela tem que estar 100% do tempo dela em a favor da criança. Então, ela vai deixar de receber? Não, ela tem o auxílio maternidade, ou seja, ela continua, ela tem o direito, por lei, de continuar recebendo, né, mesmo sem ir no trabalho devido o problema com a problema não, né, devido a o acontecimento da maternidade, né. Auxílio doença, ou seja, a pessoa tem direito de ficar doente e não ir trabalhar, né. Então, enfim, ela tem o auxílio da doença, ou seja, se a pessoa ficou doente, ela não vai deixar de receber. Se ela comprovar lá que foi no médico, pegou o atestado e viu que ele estava com esse problema, tudo bem, você não precisa ir. Então isso tudo que eu falei agora são auxílios que são presentes na carteira assinada, né, são auxílios trabalhistas presentes em lei, no qual a pessoa vai lá e assina a carteira para você, ou seja, todos os auxílios você tem. Isso está presente no trabalho formal. O trabalho informal não tem nenhum tipo desse benefício que eu acabei de falar para vocês, não tem. Certo? Se o cara ficou doente, se o cara ficou se a mulher, engravidou, se o cara ficou doente, se o cara perdeu o emprego, não vai receber, certo? Acabou aí, não vai ter nenhum tipo de auxílio social nesse sentido, tá? E previdência também, ele paga se ele tiver o dinheiro, por conta própria, né? Não vai ser a empresa que vai pagar. As causas desse tipo de trabalho são as mais variadas. Ela é uma realidade cada vez mais presente na sociedade, principalmente nos países emergentes. Nos países ricos, nos países desenvolvidos, estou falando aí Estados Unidos, Europa, enfim, países da Ásia, Japão, enfim. Os países considerados ricos, eles também têm, hoje em dia, os trabalhos por aplicativo. Não, eles não são ausentes, eles não, eles também estão inseridos nesse tipo de 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 tecnologia que surgiu, né, e tipos de trabalho, tá, eles não como nós. Só que aqui nos países menos ricos, considerados emergentes, como o Brasil,
Isso é mais forte, porque o desemprego aqui ele é maior. Se o desemprego aqui é maior, a procura para esse tipo de trabalho é maior, porque a pessoa não vai ter outra alternativa. Então aqui vai ser mais presente esse tipo de trabalho, o trabalho informal, certo? Ainda antes de vermos algumas de suas causas, é necessário entendermos de forma breve as diferenças entre desemprego estrutural e desemprego conjuntural. O que acontece, gente, existe uma relação direta entre esse tipo de trabalho informal e o desemprego, porque a pessoa que procura esse tipo de trabalho, o trabalho informal, a maioria das vezes, ou quase sempre praticamente, são pessoas que estão desempregadas. Então, esse tipo de trabalho ele cresce devido ao crescimento também do desemprego, porque a pessoa eh, ela não tem acesso, depois que ela perde o emprego, ela não tem acesso a um trabalho melhor, a um trabalho igual ao que ela tinha, ela não consegue arranjar um emprego, então ela vai para o trabalho informal, vai sem carteira assinada mesmo, sabe, porque eu preciso pagar as contas, eu preciso sobreviver, tá. Então aqui ele vai falar sobre os tipos de desemprego, tá, os tipos de trabalho são esses, formal e informal, com carteira assinada ou sem. E agora a gente vai ver os tipos de desemprego que existe, certo. Desemprego estrutural é aquele que ocorre com a adoção de novas tecnologias em alguma etapa do processo ou em alguma função exercida na cadeia trabalhista. Como exemplos, podemos citar a invenção do computador, que deixou sem emprego as pessoas que eram habilidosas com as máquinas de escrever ou datilógrafos. Então, gente, esse tipo de desemprego ele ocorre quando há uma evolução tecnológica, no qual impossibilita ou inutiliza determinados empregos. Por exemplo, antigamente existia uma máquina que chamava máquina de escrever. Era uma máquina no qual você colocava uma folha nela e a pessoa ia digitando, né? Tinha um teclado, assim como o teclado que a gente conhece, só que totalmente mecânico, e a pessoa ia lá teclando nesse teclado e ia prensando no papel as letras. Ou seja, era uma forma de você escrever um documento, por exemplo. Só que as pessoas que trabalhavam com isso, ela tinha que ser especialistas, porque são pessoas que não podiam errar. Elas tinham que muitas vezes escrever rápida, né, escrever de forma rápida, e também não podiam ter erros de ortografia, erros de português, porque não tinha como corrigir. Se a pessoa errasse o português dela, eh, se eu tivesse algum tipo de erro nesse papel, ela teria que jogar fora o papel, porque não tinha como, apagar, sabe, era impossível. Então tinha certos trabalhos que de pessoas que eram especialistas em datilografia, ou seja, em trabalhar com máquina de escrever, porque elas não podiam errar e elas tinham que escrever rápido, certo? Só que com a criação, o advento do computador, possibilitou que todo esse processo de construção de um documento fosse digital e qualquer pessoa pode fazer, certo? Qualquer pessoa pode entrar no computador, hoje em dia até no celular, e escrever um documento e depois imprimir, né, certo? Então isso depois da criação, que é uma evolução tecnológica, a partir de uma evolução tecnológica, que foi a construção, a invenção do computador, possibilitou que em contrapartida, uma série de pessoas que antes trabalhavam com máquina de escrever passaram a ser especialistas nisso, passaram a ser inúteis, porque ninguém usa mais máquina de escrever, todo mundo usa aí computador, e no computador você pode excluir, no computador você pode corrigir, no computador você tem acesso então, por ser o computador mais fácil e mais útil, a máquina de escrever acabou deixando de lado e todas as pessoas que trabalhavam com ela, eram especialistas nisso, também foram desempregadas, também foram demitidas, porque não precisava mais. Então esse tipo de desemprego, no qual é causado por um advento de uma evolução tecnológica específica, que impossibilitou e tornou inútil certos empregos, se chama desemprego estrutural, certo? Então ainda existe, além do desemprego estrutural, o desemprego conjuntural, que ocorre quando há uma crise econômica no país, ou seja, ela é interna ou externa, né? É uma crise econômica no país, seja ela interna
ou externa. Esse tipo de desemprego é mais fácil de ser revertido, pois acontece em um momento específico da crise. Quando a situação econômica melhorar, os empregos tendem a voltar. Com base nisso, podemos citar os dois tipos de desemprego como uma das causas da informalidade, uma causa econômica. Então, gente, o desemprego conjuntural são os desempregos que ocorrem devido a crises. O maior exemplo que eu posso dar para vocês é a crise que hoje a gente vive. Aconteceu que apareceu um vírus novo, certo? E esse vírus foi se espalhando, uma doença, e se tornou uma pandemia, ou seja, uma doença, um vírus que começou a se espalhar no mundo inteiro. E devido a esse vírus, devido a essa pandemia, as pessoas acabaram ficando impossibilitadas de sair de casa para trabalhar, se impossibilitadas de vocês, por exemplo, irem na escola, certo? Então a pandemia, esse vírus causou que várias pessoas não pudessem trabalhar para não pegar esse vírus. Então, muitas vezes a pessoa que era dona de uma empresa, ela parou de ganhar dinheiro, porque pessoas pararam de comprar os produtos dela e por causa disso ela parou de lucrar, ela parou de ter verba e ela não tinha mais dinheiro para pagar os próprios funcionários. Então, muitas pessoas foram demitidas. Entendeu? Então isso é uma crise, por exemplo, econômica, uma crise a princípio é, é, ocasionada por uma pandemia, fez com que acontecesse uma crise econômica no qual se gerou uma série de desempregos. Isso é um exemplo, né? No nosso caso foi uma pandemia, um vírus, mas eh, pode ter N fatores. Geralmente, na sociedade que a gente vive, no capitalismo, tem crises depois de certo tempo, né? Sempre tem alguma crise, por N fatores que eu não vou falar aqui. Mas sempre tem uma crise, não precisa exatamente do vírus ou de uma pandemia para ter uma crise. Então, enfim, essas crises econômicas que ocorrem depois de um período de tempo, elas causam um certo desemprego que a gente chama de desemprego conjuntural, ou seja, crises causadas por crises econômicas, tá? Então existem esses dois tipos de desemprego: estrutural, causados por um avanço tecnológico que inutiliza certos empregos, e desemprego conjuntural, causado por uma crise econômica, uma crise econômica externa ou interna dentro do país. E isso vai proporcionar esses dois tipos de desemprego, que é a informalidade, ou seja, o emprego informal, aumente, certo? O trabalhador perde seu emprego e não consegue readequar-se em outra função. Desemprego estrutural, né? No qual, nesse caso, a pessoa perde o emprego e muitas vezes ela não consegue se adequar a uma nova função. Ou, em muitos casos, os empregadores decidem substituí-lo por uma mão de obra mais barata quando a situação melhora. Desemprego conjuntural. Isso é uma das consequências da crise econômica, é a pessoa ter que cortar gastos, né, o dono das empresas, do meio de produção. E para cortar gastos, ela muitas vezes diminui o salário, a pessoa muitas vezes não concorda e diminui o salário e é mandada embora. E adquire, meio que contrata outra pessoa que, vamos dizer assim, pague menos por essa pessoa. Então isso é um exemplo de desemprego conjuntural. Então ele deu esses dois desempregos aí, uns exemplos, e por causa deles vão aumentar cada vez mais o desemprego, o tipo de trabalho informal, desculpa. Então, exemplos de trabalho informal. Ele vai dar uns exemplos aqui, ó. Dentre os trabalhadores que se encaixam na informalidade, podemos citar vários exemplos, cada um dentro de um ramo da economia. Em muitas ocasiões, elas são essenciais para a organização da economia e sobrevivência de pequenas localidades, como ruas, bairros e pequenas cidades. Essa importância dá-se pelo fato de que alguns produtos podem ser encontrados de forma mais barata por esses trabalhadores informais, como os alimentos vendidos nas feiras locais. Então aqui ele vai dar uns exemplos de trabalho informal, ou seja, trabalhos que não tem carteira assinada, não tem os benefícios e os auxílios da carteira assinada, tá? Vendedores de porta em porta. O maior exemplo que eu posso dar para vocês aqui são os vendedores da Jequiti, tá? Por exemplo, pessoas que vendem os produtos da Jequiti para em porta, pedindo, né? Ou pedindo para ver, enfim, para a pessoa comprar.
né, ver e comprar caso se interesse. Ambulantes são pessoas que vendem determinados produtos, elas andam, não costumam andar de um ponto A até o ponto B, oferecendo produtos, vamos dizer assim. Pipoca, vendedor de pipoca, vendedor de picolé, assim, são exemplos, tá? Camelôs são os camelôs que a gente conhece, né? Pessoas que vendem sua barraquinha ali, montam sua barraquinha em determinado local e vendem pilhas, sei lá, vendem brinquedos e tudo mais, tá? Autônomos são manicures, são autônomos, tá? Motorista de aplicativo, que ele tem outro exemplo ali, também são autônomos, ou seja, pessoas que trabalham, eh, que têm o seu trabalho como, somente o seu trabalho como meio de produção, né? Pessoas eh, não tem um salário fixo, vamos dizer assim, autônomos são isso, é pessoas que não têm um salário fixo. Ela depende de quantos clientes ela vai ter, assim, o trabalho, isso é o autônomo, sabe? É basicamente isso. Catadores de material reciclável, ou seja, pessoas que pegam em latinha, né? Latinha, muita gente pega, coloca num saco, né? E ela pega o peso dessa latinha, ela tem um valor. O peso das latinhas, né, do saco cheio de latinha, ela tem um valor. A pessoa muitas vezes troca a latinha por dinheiro, tá? Motores de aplicativo, que eu falei, aí entra também os Uber Eats da vida e o próprio Uber Eats e iFood, né? Que distribui comida, não só pessoas, né? E feirantes também, tá, gente? Feirantes são as pessoas que vão na feira, que muitas vezes plantam seus próprios produtos, né? Verduras e legumes e vai vender na feira, né? Por um preço mais baixo, sem passar pelo supermercado, né? Ela vende diretamente, tá? Então é isso, gente. Vamos para as atividades agora? Então vamos lá, gente. Agora vamos dar continuidade e vamos ver as atividades. As atividades estão na página 51, certo? Logo após o texto que a gente acabou de ler, tá? Então, a número 1. Quais são as principais causas do desemprego no seu município? Isso a gente não tem como saber, certo? Mas Juiz de Fora agora, eh, ela não é muito diferente de qualquer outro município do país ou do país como um todo. O que a gente está passando hoje, né, basicamente, é um desemprego conjuntural, certo? Devido a toda essa questão que envolve a pandemia, por exemplo. Então, o que eu quero que vocês destacam nessa resposta aqui é o desemprego conjuntural. O que ele é e qual que é a relação dele com a pandemia. Isso eu fiz essa relação, é só vocês votarem no vídeo aí que vocês vão conseguir ver essa relação que eu fiz entre o desemprego conjuntural, o que ele é e a pandemia. Tá? Isso que o Juiz de Fora está passando, como todos os países do mundo estão passando atualmente. Tá? Então, número 2. Se sua responsável trabalha fora de sua casa, se sim, ele ou ela possui um trabalho formal ou informal, peça para te contar os pontos positivos e negativos do seu trabalho e anote abaixo. É, o responsável de vocês, pai, mãe, tia, tio, vovó, seja o que for, eles saem, trabalham fora, é um trabalho que a gente considera formal ou informal. É um trabalho que tem carteira assinada, tem os benefícios, tem os auxílios, é um trabalho formal ou é um trabalho informal, um trabalho que não tem os auxílios, não tem os benefícios? Qual que é os pontos positivos e negativos disso, disso em relação, no ponto de vista dela, tá? Falem para mim aí. Então aqui a gente tem o mapa, certo? Com a porcentagem, a taxa de desemprego em relação à população total desse estado, né? E está dividida em cores, certo? Olha lá, taxa de desocupação, taxa de desemprego em relação à população total. As taxas menores são os estados que estão em cor verde, ali. Verde e esse laranja, assim, mais amarelado, certo? Esse laranja mais claro. Esses são os estados que têm menores índices de desemprego, ou seja, são as taxas em relação à população total, as porcentagens são menores. Já nos estados que têm a cor vermelha e roxa, são os estados que têm porcentagens maiores de desemprego, ou seja, que tem mais pessoas procurando emprego, a porcentagem em relação ao total das pessoas, a relação é maior, certo? Então ele está perguntando, quais são os estados brasileiros com menores taxas de desemprego?
acabei de falar, só você falar para mim, são os estados de cor verde. Fale para mim quais são esses estados. E os estados com maiores taxas? As cores vermelhas e roxas. Falem para mim quais são os estados, tá? E se você concorda de Minas estar nessa posição? Você acha que Minas Gerais tem mais desempregado que está aparecendo aqui? Né? Falem para mim aí. Então aqui tem uma charge e ele tá pedindo para vocês apontar as críticas que são feitas nessa charge. Vocês estão vendo que é como se fosse uma fila, né, de pessoas procurando, do lado de uma calçada, de um local que teoricamente devia estar contratando, só que tem uma faixa dizendo que não tem mais vagas, ou seja, não tem mais como empregar ninguém. Então tá essa fila de pessoas aqui que estão desempregadas e que estão pedindo, né, dinheiro, né, estão com um potinho na mão pedindo dinheiro, ou seja, se viraram como se fosse pedintes, né, mendigos, enfim, pessoas que não têm dinheiro porque estão desempregadas, pessoas que não têm onde procurar e não têm uma renda, né, porque estão desempregadas. E tem esse cara aqui que foi recentemente desempregado, né, dá para ver que ela levou uma marca, né, do pé aqui que ele levou, do chute que ele levou, enfim, ou seja, ele acabou de ser desempregado, né. Então a crítica que ele faz é essa, de a pessoa muitas vezes, se tu é desempregada do nada, né, é demitida e não tem para onde ela ir, não tem para onde receber dinheiro, né, porque as contas continuam chegando, né. As contas continuam chegando, mas se não tem mais nada, se não tem mais renda, o que que vai fazer, né? O que que nós vamos comer? Porque tudo exige dinheiro, né. Então aí é uma crítica que envolve isso, certo? E por último, então faça um texto bonitinho aí para mim. E por último, né, pedindo para vocês, desenhar criar, né, criar e desenhar uma tirinha, demonstrando o desemprego ou o trabalho informal. Façam se vocês quiserem, não é obrigatório, certo? Se vocês têm dotes artísticos aí, fiquem à vontade para fazer. Caso não, não precisa, não é necessário, não é obrigatório, certo? Façam até a número 4. Então é isso, gente, acaba na página 52 aqui, espero que vocês tenham gostado, até a próxima semana com a atividade 3 aí, certo? Até a próxima aula.